Então, boa tarde. Sou Thelma Medeiros e estou dando início em mais um programa aqui pelo SBT Canal 7. Hoje, minha entrevistada é Beatriz Aparecida Rosa dos Santos, supervisora das agências Redenção, Tucumã, São Félix do Xingu, Conceição do Araguaia, Xinguara, Santana do Araguaia. Beatriz tem 22 anos, faz faculdade de serviço social, é redencense e, meninos, ela é solteira, viu? Mais ou menos. Tenho namorado. Tem namorado? Ixi, o namorado deve ser ciumento, porque ela já falou, eu tenho um namorado, já rápido. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade para a gente estar tirando aqui, esclarecendo dúvidas, né? A gente ficou sabendo que recentemente veio um advogado, também trazendo esclarecimento. E nós queremos também pôr aqui a nossa opinião como empresa CELPA, como concessionária de energia aqui do estado do Pará. A Beatriz me ligou sobre a gente ter esse bate-papo aqui, falou, Thelma, eu tenho muita coisa para falar, muito assunto interessante, baixa renda, muita coisa interessante. E aí a gente marcou para eu ir lá, para a gente ver a pauta, né, do programa, o assunto para a gente abordar aqui hoje. E aí, na hora que ela se apresentou, falou, eu sou a Beatriz. Eu achei tão bonitinho. Eu falei, tá pequenininha, né, supervisora. Na hora que fala assim, supervisora, a gente fala, ixi, vai ser um mulherão, né? E ela veio toda... Então, eu quero te parabenizar por isso. Tão nova, 22 anos, e já num cargo de tamanha importância aí. Muito obrigada. E sendo mulher, então, eu fico muito feliz, né? Porque eu digo, nós mulheres vamos dominar o mundo. Em breve. Vamos lá. Direitos e deveres do consumidor. Ultimamente, a impressão que dá é que vai virar modismo, né? O pessoal não pagar a conta e ainda ia achar ruim se cortar a energia. E aí? O que você me diz, Beatriz, dos direitos e também dos deveres do pessoal, de nós consumidores? Certo. Assim como qualquer outro lugar, né, da nossa vida, em qualquer outro lugar nós temos responsabilidades e nós temos direitos, seja em qualquer lugar que a gente for. E com a CELPA não é diferente. Com a CELPA a gente tem nossas responsabilidades também como cliente, porque eu também sou cliente, né? Nós todos somos clientes da CELPA. Então, é dever sim do cliente pagar suas contas em dias. A gente sabe que nesse período de crise muitas pessoas têm encontrado dificuldades, né, de em pagar, todas as áreas, né? de pagar em dias. Só que quanto à questão do corte de energia, né, que muitas pessoas questionam, a CELPA pode cortar, a CELPA não pode cortar, que muitas pessoas indagam isso falando que a CELPA não pode cortar de jeito nenhum, que ela tem outros mecanismos de fazer a cobrança. Mas, de fato, pela resolução, nós podemos sim suspender o fornecimento de energia. Essa é a forma mais prática de nós cobrarmos o cliente do débito que ele tem. E assim, qualquer coisa, se você não pagar a sua conta de telefone, você vai ter suspenso. Telefone suspenso o serviço. Então, qualquer lugar é assim. Internet, tudo funciona dessa maneira. Então, a CELPA pode sim, mas só que tem certos critérios antes do corte que a CELPA deve seguir, né? Como o aviso de vencimento, né? A gente tem que reavisar o cliente sobre o corte. E esse reaviso ele tem que ser com 15 dias de antecedência do corte, pelo menos. E isso a CELPA tem trabalhado. Aí, mas eu não recebi, né, eu não recebi o reaviso. O reaviso vem na própria fatura de energia do cliente, na fatura posterior. Quando você recebe uma conta do outro mês, aquele mês anterior que você está devendo já vem avisado lá. Isso, já vem lá reavisado e já vem informando a partir de que data que você vai ter que pagar, senão vai ser cortado. Né? A partir de que data pode ser corte. Tanto é que vem assim, avisamos, né, o senhor cliente que tem esse débito. E também agora a CELPA está adotando um novo mecanismo para ser mais rápido também, que você pode ser cortado em até 15 dias. Até 15 dias realmente após o vencimento. Pode acontecer de sua conta de energia vencer hoje. Não necessariamente tem que acumular 2, 3 contas. Não, a CELPA ela pode com suspender. Uma vencida pode. Com uma vencida após 15 dias de reaviso, a gente pode sim suspender o fornecimento. Então, vamos dizer que a minha conta ela venceu dia 2, agora de março. E a CELPA ela me notificou dia 4.
Dia 4 de março, a CELPA me notificou que no período de 15 dias eu posso ter meu fornecimento de energia suspenso. Certo. Então, 17 dias após, a CELPA vai lá e corta a minha energia. Ela está dentro da legalidade, porque eu fui reavisada e eu fui informada que se eu não pagasse aquele débito, Mas me fala uma seria coisa. cortado. Digamos que a CELPA leve o reaviso do corte, né? E aí não tem ninguém na casa, não tem como a CELPA, porque tem que ser da ciência lá que eu recebi aquele reaviso, correto? Certo. E se não tiver ninguém na casa? Ele fica lá. O reaviso, ele fica lá e fica também tudo registrado no nosso sistema de que foi entregue aquela notificação. Porque é de costume nosso olhar as correspondências. Então, ficam lá. Ele vai entregar de qualquer maneira. Tendo ou não pessoa lá, ele vai entregar a notificação. Certo. Uma das dúvidas no outro programa, várias pessoas me mandaram mensagem falando sobre a casa vazia. Aí ele deixou o reaviso, a mulher não viu. Segundo ela, não viu, não recebeu. E aí, ela não está na casa, ela está trabalhando e o pessoal vai lá para cortar a energia dela. Pode cortar? Pode, porque independente, foi entregue o reaviso lá no local. Foi entregue. E assim, é de costume nosso. É de costume a gente olhar, ver se tem ou não alguma coisa na correspondência. Pode realmente acontecer, mas foi notificado. Então, não é caracterizado como corte indevido nessa situação. Aqui tem muita mensagem sobre gatos. Gato é aquele negócio que você sabe, irregularidades. Então, tem umas aqui. Deixa quando a gente chegar no assunto e aí eu vou ler essas mensagens aqui sobre gato, tá bom? Deixa eu ver mais aqui, tem muita pergunta. Eu vou selecionar aqui de acordo com o tema. Final de semana, Beatriz, outra reclamação. Ah, mas cortou minha energia sexta-feira, 4 horas da tarde. E aí eu vou ficar sem energia no final de semana, porque como que eu vou pagar? Porque se cortou é porque não pagou. Até porque quando eles vão, eles pedem, né? A conta paga. Eles só cortam se a conta está paga. Ou, se não estiver paga. Se não estiver paga. Ah, não tem jeito, minha senhora, vai cortar. E aí, ela não tem um lugar para ela pagar essa energia, porque para eles voltarem, ela tem que apresentar a conta paga. E aí, pode? É caracterizado como horário comercial, né? De segunda a sexta é horário comercial. Se, como você falou, corta até às 4 horas da tarde. Até que horário, o limite que eles cortam? 4 horas. 4 horas na sexta-feira. Acertou. Às 16 horas. Isso, às 16 horas. A agência é aberta até às 5, o cliente pode estar indo lá fazer a negociação, caso não consiga efetuar o pagamento por completo. Pode ir lá que a gente negocia e faz o pedido de religação dele. Para quem não sabe, a religação, a equipe, eles trabalham até sábado, também até meio-dia. Então, eles trabalham também fazendo a religação. Há muitas reclamações de violência cometida contra um funcionário, porque às vezes a pessoa já viu um vídeo de uma mulher com um facão, minha amiga, que eu falei, que é isso, meu Deus do céu? Sobe nessa escada aí para você ver. Ameaçou o pessoal. E nesse caso, como que o funcionário faz? Bom, para ele não ser, né, morto, ele desce, porque nem não sobe. Não, não vai acho ser, que ele né? nem subiu aquele dia. Para ele não ser prejudicado, ele não sobe, mas ele pode acionar a polícia. Ele está fazendo o serviço dele corretamente, então ele pode acionar a polícia nessa situação, porque ele está sendo ameaçado. E ele está exercendo o trabalho dele, né? Exatamente. Não tem culpa disso estar acontecendo. Mas que acontece, né? Agora, você falou em todos os casos, pode, deve cortar, deve não, pode cortar, né? Você explicou por causa do reaviso. E quando é que não pode cortar de jeito nenhum? Quando está paga. Quando está paga a fatura, não pode cortar a energia do cliente. Isso é lógico. Mas, por exemplo, se a pessoa tiver alguma negociação com a CELPA...
Um parcelamento, por exemplo? Se ela tiver um parcelamento, normalmente a gente faz parcelamento com entrada, né? Sem a entrada. Só em casos específicos que tem certas situações que realmente a gente pode fazer sem entrada para o cliente não precisar pagar. Mas assim, o débito ele vai continuar existindo. Mas uma situação que não pode cortar. Aqui tramita um processo civil em redenção. Somente em redenção tramita esse processo, que a CELPA não pode suspender o fornecimento de energia por faturas referentes à irregularidade, que no caso o famoso gato, né, que o pessoal chama. Então, por faturas referentes a isso, a gente não pode suspender o fornecimento. Tá? Só pode por débitos. Que aí tem que provar que fez mesmo a irregularidade. Isso, porque a Defensoria Pública ela entrou com uma ação civil pública, né, em relação a isso. Então, até isso passar por julgamento, né, ser realmente falar, não, a CELPA pode ou a CELPA não pode, a gente não pode. Não pode suspender. E no caso de órgão público, um hospital, por exemplo, que a gente vê... É muito delicado. É porque a gente vê sempre nas redes sociais, principalmente, falando, cortou de tal posto de saúde, de tal hospital. Porque se a coisa pra gente, no particular, não tá fácil, imagina o público, né? O que acontece com hospitais? Os hospitais, eles são considerados órgãos que necessitam de energia, né? Então, para chegar a suspender o fornecimento de um hospital, a CELPA já notificou aquele hospital muitas vezes mesmo, porque a gente não pode cortar de imediato. Não funciona como lá na minha casa, como na casa de qualquer pessoa aqui, que avisa e vai lá e corta, não. É avisado, e reavisado, e avisado, e reavisado. Se você viu que foi cortado, é porque realmente não teve mais como a CELPA segurar aquele corte. Porque não corta assim de imediato, porque a gente entende que aquilo ali é vital à saúde, não pode. A Cleonice, do Novo Horizonte, está perguntando assim, Thelma, eu passei 3 meses sem receber o talão de energia e quando veio foi tudo de uma vez. Isso pode? Sou a Cleonice do Novo Horizonte. O que se trata é de acúmulo de consumo. O que eu creio que deve ter acontecido com a Cleonice, é que tem a regularização. O que acontece? A equipe vai em campo, encontra, né, a pessoa está lá necessitando de energia, mas ela não foi na agência fazer o pedido. Então, eles lá em campo mesmo fazem o pedido do cliente e já deixam ela ligada lá. É o que acontece. Esse papel, ele passa para a diretoria de Marabá. O rapaz faz, mas ele só faz a solicitação e encaminha. Enquanto está lá em Marabá, eles vão analisar para gerar esse serviço no sistema. E o que acontece é isso, que às vezes demora 15, 30 dias para lançar isso no sistema. Enquanto isso, o cliente já está lá consumindo a energia, né? Durante esses 30 dias. E quando gera no sistema, pela resolução, a gente pode... o período de faturamento é do 15º primeiro dia até 49 dias após a ligação. Então, nesse período já dá aí 3 meses, pode-se dizer, né? 2 meses e meio. Certo. Então, a cobrança, ela é feita por acúmulo de consumo. Porque a resolução é clara que quando há impedimento, né, de registrar a leitura, e nesse caso há impedimento porque o equipamento não está registrado no sistema, então há um impedimento de leitura, a gente pode cobrar até 3 meses. Passou disso, não pode cobrar mais. Não? E quando acontecer isso, o que o cliente tem que fazer? Ele liga num 0800 e fala, não veio minha conta, onde ele liga? Ele pode ligar na central de atendimento, registrar o questionamento dele, a reclamação. Pode ir à agência também de atendimento, questionar. Tem também os aplicativos da CELPA, onde ele pode registrar sites. Então, ele pode registrar o questionamento dele. Tá Ou certo. até buscar esclarecimentos também a respeito. Com certeza. Agora nós vamos falar sobre os gatos. Ei. Aquele miau. Olha essa foto aí, menino. Meu Deus. Essa foto aí tá parecendo de um aqui que uma pessoa mandou aqui para mim. Na Avenida Castelo... Gente, não é isso aí, tá? Isso aí foi da internet, mas ele mandou assim, ó. Na Avenida Castelo Branco, no Marechal Rondon, próximo o córrego, último poste. Olha, ele botou até um poste. O último poste tem gatos. Quem paga a conta?
quem paga a conta é a CELPA. Nessa situação, é a CELPA que paga a conta. Você só vai pagar a conta do seu vizinho se ele fazer o gato por dentro do teu relógio. Se ele fizer uma interligação por dentro do teu relógio. Se tiver ligado direto na rede, não paga, ele não paga. Quem paga é a CELPA. Mas, se a CELPA paga, o que faz também o nosso quilowatt ser um pouco mais caro é porque, infelizmente, o nosso estado ainda é um dos estados que tem mais gambiarra. A gente está trabalhando muito nisso. Eu acho que a maioria das pessoas vê que tem muitas pessoas que reclamam, né? Tem gente que reclama por causa desse trabalho, porque incessantemente o pessoal está trabalhando nessa área para acabar mesmo com a irregularidade. Eu sei que tem um carrinho, uns 3 carrinhos da CELPA rondando aí de noite. Aí que passa que não vê o relógio registrando. Eita, aí é fria. Eu vou servir uma aguinha de coco aqui para nós, para eu ler a pergunta da Cleide. Tu não vai levar minha caneca, tá? Não? Não pode levar. Cleide, a Cleide diz assim, ó, eu sou a Cleide Silva, gostaria de saber se é verdade que quando uma pessoa faz um gato para pagar menos, a CELPA distribui a energia que ele gastou para pessoas que pagam em dia pagarem. Não, isso é mito. É da mesma forma como eu falei, se está ligado direto na CELPA, não está passando pelo teu relógio, não paga. Continuando sobre os gatos, Beatriz, se for pego, caracterizado numa residência, que a pessoa está pegando energia de forma irregular, qual é o procedimento que a empresa tomará com essa pessoa, contra essa ação? Se for pego em flagrante, no caso, acontece muito aqui na nossa cidade, o famoso jacarezinho, que o pessoal chama. O que é o jacarezinho? Tanto é que as equipes trabalham de noite justamente para pegar essas situações. O jacarezinho parece um bico de pato, aqueles prendedorzinhos, né? Certo. Que eles interligam, eles tiram o fio, interligam e faz com que deixe de registrar o consumo de energia elétrica durante aquele período. Uhum. O pessoal aqui tem muito costume, tem muitos casos iguais a esse, que eles ligam durante a noite. Mas o nome tinha que ser gato, jacaré. É porque parece um jacaré, a boca de um jacaré, por isso que eles chamam de então, jacarezinho. Quem comete gato usa jacaré. Não, esse é só um tipo de gato. Ah. Só um tipo. Ah. Tem vários tipos. Então, se chegar lá e pegar o jacaré no relógio... Pegar o jacaré, isso é dado como flagrante, porque tá lá, na hora. Não tem isso como não negar. fica durante o dia. A pessoa não vai colocar durante o dia, ela coloca mais durante a noite mesmo, que é o período que tem minimização. Certo. Então, se pegar no ato, o que a equipe da CELPA faz? Bate, né, lá no portãozinho, durante a noite mesmo, chama o responsável. Chama o responsável e, dependendo da situação, ele vai ser autuado e levado para a delegacia para prestar esclarecimento. Ixi, vai para a delegacia? Vai, é crime. Ainda bem que eu não sei o que é jacaré. Então, isso é dado como flagrante. Mas tem várias outras situações, né? Uhum. Tem ligação direta, tem interligação. Às vezes, o cliente ele pega... eu não vou saber explicar os termos técnicos, porque, infelizmente, eu não trabalho com essa área, mas trocam, né, o fio de entrada com o fio de saída e isso deixa de registrar em média de 50% de energia elétrica. Então, tem uns que são um pouquinho mais espertos e eles querem driblar a empresa, né? E a questão da multa? Como ela é calculada? É em cima da conta de energia da pessoa? Isso. Ou é muito mais alto, pesado? De que forma que é? Tá. Porque há uma punição, né? Isso. Na verdade, a gente não fala que é multa. A gente chama de consumo não registrado, cobrança de consumo não registrado. Por quê? Porque a empresa, a CELPA, ela não pode multar ninguém, porque ela não tem fé pública, o que a gente chama. CELPA não pode multar ninguém. A gente faz a cobrança do consumo que não foi registrado durante o período da irregularidade. E como que a CELPA chega a saber que foi durante aquele período
que estava com irregularidade. Ela vê no histórico de consumo do cliente o período que ele consumiu menos. Então, vamos dizer que o cliente lá tinha uma média de 300 quilowatts e, de repente, caiu para 150. Aí ficou lá um ano, 150 quilowatts só. Uhum. Aí a CELPA, depois de um ano que estava lá, a CELPA descobriu que estava com a irregularidade, evidenciou com foto, tudo certinho, e está lá a evidência clara que teve realmente a irregularidade. Então, a CELPA vai esperar, uma média de uns 3 meses, ela pode esperar, para ver se há reação no consumo do cliente, se vai voltar aos 300 quilowatts, né? Uhum. Mais ou menos, ou vai aumentar. E em cima desses 300 quilowatts, que é o consumo posterior ou anterior à irregularidade, que a cobrança é feita em cima dos 3 maiores ciclos, dos 3 maiores meses que o cliente consumiu, que é feita a cobrança da diferença. Então, se o cliente ele tinha uma média de 300 quilowatts e diminuiu para 150 durante um ano, então a gente identifica que durante um ano ela pagou menos 150 quilowatts. Então, a gente vai pegar aqui Mas e aí, se ela 150 e multiplicar economizou? por um ano. Por exemplo, eu tive uma queda bem grande no meu consumo, porque a minha filha foi embora para São Paulo e, como ela tinha bebê, ela ligava. É uma central menos ligada e durante o dia, porque mesmo que eu fique fora de casa durante o dia e minha outra filha, essa que foi embora que consumia, que era muito alto, né, caiu. E aí? Se a CELPA pegar e invocar que eu botei gato na minha casa. É muito importante entender que ele precisa evidenciar com foto, ele precisa evidenciar que realmente tinha aquela irregularidade ali naquele lugar. Ah, tá. Ele precisa evidenciar. Porque se a foto for, vamos dizer que a foto não está muito boa, você não está entendendo que lá não mostra, na verdade, nada. Aquela cobrança ela não pode ser feita de você. Porque aquilo ali não está comprovando nada. Entendeu? Então, precisa ter foto evidenciando a irregularidade. Só nessas situações que a gente vai fazer a cobrança. Thelma, o problema é que o funcionário da CELPA quer ser autoridade de polícia, quer ter autoridade de polícia. Quando eles chegam já intimidando as pessoas. Francisco do Planalto. Acontece reclamação desse tipo? Era interessante a gente saber em que sentido, né? No caso, esse autoritarismo. Mas é uma questão que a gente sempre fala, como a gente trabalha com atendimento, a gente todo dia está realmente frente a frente com o cliente, a gente vê os questionamentos deles diariamente, isso. Então, acontece sim de, às vezes, o cliente chegar questionando e reclamando do comportamento de algum funcionário. E é importante essas situações que não são comuns, essas situações serem denunciadas. Como denunciar? Ligue na central de atendimento, reclame do funcionário, porque a empresa precisa saber quem é que não está trabalhando direito. Precisa saber. E só vai saber se reclamar. Se reclamar. Thelma, eu gostaria de saber se é normal, minha energia está cortada e está chegando talão de R$155. Não. Não é normal, viu? Se está cortada... Mas aí, como é que tu está fazendo sem energia? Tá usando vela, é? Exatamente. O que acontece? O que pode acontecer? A energia está cortada, mas o cliente, de alguma forma, está utilizando a energia. Então, se ele está utilizando, o relógio está registrando, aí sim vai ser feita a cobrança. Mas a gente tem, se está cortado, não é para ter consumo lá, não. Esse relógio é para estar parado. Então, né? Tem alguma coisa estranha. Thelma, que moça simpática. Ela consegue falar de assuntos polêmicos com muita elegância. Obrigada. Parabéns, todas as instruções deveriam ter uma moça dessa, tá vendo? O tanto que a pessoa ser simpática é agradável. Muito obrigada aí pelo elogio, né, para você. Muito obrigada. Eu vou ver se eu chamo ela aqui sempre para a gente tirar dúvidas do consumidor com a CELPA. Aí a gente faz um contrato com a CELPA. Olha, quem sabe. Que tal? Cleide do setor Lucena. O talão de energia de abril do ano passado ainda não chegou. E meu nome está no SPC. O que eu faço? Que direito ela tinha ou tem? No caso, No caso que ela tem, né? O direito que ela tem. É de abril do ano passado, né? É muito tempo. Muito tempo. Tá. O que acontece? A gente,
nós, como empresa, nós estamos trabalhando na CELPA, né? A Equatorial Energia está trabalhando, vai fazer 4 anos. E a gente está trabalhando muito para resolver esse tipo de pendência. Por quê? O que deve ter acontecido com ela? Deve não ter entregado no período que era o correto, no caso, abril, né? Porque esse é um direito do consumidor receber a fatura dele na casa dele. Isso é um direito dele. Só que provavelmente ela não recebeu. Mas agora eu vou falar não como funcionária da CELPA, tá? Eu vou falar agora como Beatriz, que sou cliente de várias empresas, inclusive da CELPA. Eu entendo que se eu consumo, eu tenho que pagar mensal. Eu tenho que pagar mensal. Então, a empresa ela fornece vários mecanismos para que a pessoa possa estar tirando essa fatura também. Então, se não chegou a fatura minha do mês, eu entendo, como cliente, eu vou atrás, é meu nome. Eu estou precisando, então eu vou correr atrás. Então, o que aconteceu, com certeza, com ela é que ela não recebeu essa fatura. Mas ela pode, sim, tirar essa fatura facilmente na agência, no site. Agora, pelo aplicativo, consegue o código de barra. Então, tem vários meios dela conseguir essa fatura. E como o nome dela já está negativado, ela pode procurar a gente lá, a gente tira a fatura. Como aí ela pagando, só para deixar ciente, são 5 dias para retirar o nome dela, né, da negativação, que é o prazo do SPC Serasa. Aí 5 dias está retirado. Então, Cleide, dá um pulinho lá, procura a Beatriz para resolver essa situação. Porque a gente que é pobre, a única coisa que tem é nome. Aí tá sujo, aí nós não é nada. Boa tarde, eu queria uma resposta. Meu amigo tem umas kitnets, só que uma está fechada. Ele desligou a chave padrão. É correto isso? A chave não tem nada não, pode desligar. Pode desligar. A chave em si pode desligar. Mas eu aconselho ele, dependendo da situação do padrão dele, se está vazio, aconselho ele a desligar mesmo. Ir lá na CELPA pedir o desligamento, porque senão vai ficar gerando custo de disponibilidade todo mês para ele pagar. Então, aconselho ele ir lá desligar. Mesmo. Agora a pergunta da Sueli. Boa tarde, Thelma. Eu fiquei viajando 2 meses no ano de 2014. E só ficou minha filha em casa e gastou menos energia, pois a CELPA cobrou de mim um valor de R$ 214. Falei, justifiquei e não valeu nada, eu tive que pagar. Agora eu estou igual a você, minha filha se mudou para a casa dela e eu estou morando sozinha e minha energia reduziu pela metade. Pergunta aí para ela, por favor, se vou ter que ir à CELPA avisar que eu estou morando só, para não cobrarem de novo a minha economia de energia. Obrigada. Mas aí não é pelo consumo? Isso, é pelo consumo, é pelo que é registrado. É interessante, sempre quando tem a leitura, através da fatura o cliente ele sabe, né? Quando foi feito o dia da leitura, tudo certinho, a leitura que foi registrada. É bom sempre o cliente acompanhar no relógio se realmente confere os dados, se realmente a leitura está certa. Porque no caso, né, 2014, que aconteceu esse ocorrido com ela, se a leitura estivesse identificada errada, é nosso dever reformar essa fatura para o valor correto. Tá? Então, não precisa ela avisar a CELPA, não. É pelo que vai registrar lá mesmo. Thelma, manda o carro que caça gato. Moça, eu não mando nada, não. Vocês querem me comprometer. Depois a pessoa me encontra no meio da rua e aí, ó, quem vai cair no cacete é eu. Mas eu vou ler, porque meu telespectador eu respeito muito. Thelma, manda o carro que caça gato. Tem esse carro? Não, assim não. Carro que caça gato passa na rua. Eita, Rua Pioneiro José Pinto, tem uma casa que tem um jacaré e é grande. Eita Deus. Ó, Beatriz, você deve conhecer esse carro, você que toma providência. Eu não tenho nada com isso, tá? Para depois o povo vir me xingar nas redes sociais. Beatriz, sobre queima de aparelhos eletrônicos, a queda de energia hoje não está acontecendo tanto, né? Tem diminuído. Tem diminuído bastante. Antigamente, 1h da tarde, caía toda hora. Agora não está acontecendo mais. Mas há casos de que vai embora. Ontem à noite mesmo... Faltou. Eu acho que quase meia-noite, não foi? Eu acho que foi geralzão.
Aí a energia volta com tudo. 220 Isso. vai para 250, o 110 vai para 180. E aí queima o aparelho eletrônico. O Tá. que a pessoa tem que fazer? Quando queima o equipamento por falta de energia, né? O cliente ele deve procurar a agência de atendimento, portando seus documentos pessoais, os dados do equipamento que foi queimado, a data mais ou menos que aconteceu e a hora do ocorrido, na hora que aconteceu a queima do equipamento. Então, leva todos os dados lá na CELPA, que nós vamos pedir o ressarcimento, tá? Isso não vai sair de graça, você não vai pagar e sair sem dinheiro. Então, você pode ir lá solicitar o ressarcimento desse dano. Tá? Isso demora o quê? 5 dias úteis que a CELPA vai no local para verificar o equipamento que foi queimado, para ver se realmente tem veracidade também, se foi realmente queimado por causa da falta de energia. E depois de 15 dias, depois dos 5 dias úteis, o cliente, se ele quiser, ele pode arrumar por conta dele. E a CELPA, 15 dias, dá a resposta. Se ele vai querer receber em dinheiro, se ele vai querer abater na fatura dele, nas contas de energia. Então, ele vai escolher a melhor opção para Esse ele. ressarcimento é o aparelho em si, o valor de um aparelho novo ou do reparo? Do reparo. Se for identificar que foi perda geral, aí sim é do aparelho. Agora, se tem como reformar o aparelho, vai ser da reforma dele. E é demorado esse tempo desse ressarcimento? É nesse prazo, 20 dias. 20 dias. Com 20 dias... Dependendo da situação da pessoa, ela acha isso demorado, né? Numa situação de geladeira, que é essencial à vida, a gente entende como essencial para a pessoa, a gente dispensa a vistoria. Isso quer dizer, a empresa não vai lá vistoriar 5 dias. Então, o cliente, ele tendo condições, ele já pode arrumar na hora e a CELPA ressarce. Os demais equipamentos que não são, no caso, essenciais à vida, a CELPA não pode consertar até a CELPA fazer a vistoria, que no caso são 5 dias úteis. Certo. Aumento de energia. É verdade que tem previsto aí um aumento de energia? É verdade. Passou recentemente, né, no Jornal Já está Nacional. nas redes sociais. Já passou no Jornal Nacional. Esse aumento vai ser nacional, não vai ser do Estado. Vai ser no Brasil inteiro. Conforme entrevista mesmo dada do Jornal Nacional, é porque o governo fez uma dívida com todas as concessionárias do Brasil, que as concessionárias iam fazer arcar com uma dívida que seria uma responsabilidade que seria do governo, e era para já ter pago em 2013. E até hoje o governo não pagou. E ele, muito bonito, né, vai cobrar isso do cliente. Ah, que bonito! Quer dizer que dívida do governo federal e agora quem se lasca é a gente, o consumidor. Infelizmente. Você sabe Como quanto vai... tudo, né? É, a corda Como só arrebenta tudo. para o nosso lado. Você sabe quanto vai ser esse aumento? 7%. Em média de 7%. 7,41%. Mais ou menos Quer isso. dizer que quem paga R$100 de energia, 7 vai pagar 107. Mais 110. R$7. Uhum. Mais R$7. Tem uma aqui que está falando o seguinte. Thelma, no setor Bela Vista, ela está pedindo para não falar o nome dela. No setor Bela Vista, eu presenciei um caso na Avenida Castelo Branco, à noite. Estava lá fora, daí apareceu um carro da CELPA. E o homem da CELPA pediu o talão. Acontece que o dono do gato chegou perto do carro, daí eu vi que o homem da CELPA olhou para os lados, entrou no carro e foi embora. E não mexeu no gato. Mas ele viu o gato. Outro caso de denúncia. É. Outra situação para denunciar também. Porque, infelizmente, acontece. E a gente precisa saber quem são essas pessoas que estão fazendo isso. O bacana são as pessoas, as piadinhas. Thelma, aqui perto da minha casa não tem gato, não. Eu já evoluiu para tigre. Se pegar, não vai ter jaula para caber esse tigre. Beatriz, o município solicitou postes e fiações para as avenidas Brasil, do Espaço Cultural até o Hospital Regional. E na Avenida Araguaia, ali do Bombeiros até o Posto Granada. Isso, segundo a informação que eu obtive na prefeitura, foi solicitado
desde 2015. Eu gostaria de saber se você tem alguma informação, o que você pode me falar sobre não a iluminação, que não é com a CELPA, mas os postes e a fiação, sim, né? Se você tem informação. Que nem antes tinha te falado, né? Uhum. Eu estava verificando essa situação com um rapaz que trabalha diretamente com a prefeitura da CELPA. E o que ele me informou, que tudo é de responsabilidade da prefeitura. Essa foi a informação a mim repassada. Ele até me orientou, né? Uhum. Aqui o artigo 21, que fala sobre a iluminação pública da resolução 414 da ANEEL, que diz que a elaboração do projeto, a implantação, a expansão, a operação e manutenção das instalações de iluminação pública são de responsabilidade do ente municipal ou de quem tenha recebido deste a delegação para prestar tais serviços. Então, é a própria prefeitura que contrata a empresa para fazer. Essa empresa pode, sim, ser a distribuidora de energia, a CELPA, como pode ser outra empresa. Uai, mas toda a vida foi assim? A CELPA não fornece os postes e nem a fiação? Bom, é de responsabilidade do município essa questão para a iluminação pública. Mas agora eu fiquei surpresa, porque... Mas aí eu posso pegar mais informações para ti, repassar tudo direitinho mesmo, para a gente ter mais ciência da situação. Porque em muitos casos, Beatriz, a gente passa na rua e vê a CELPA colocando poste, entendeu? Não, realmente, ela instala postes. Mas no caso é porque lá já tem poste, né? Lá, em toda avenida tem poste, né? No caso, a Avenida ali Araguaia, né? Onde você me informou, Uhum. tem poste. A questão é porque não tem viabilidade para instalar no caso, a iluminação. fiação e as lâmpadas. Isso. O que eu pensei é que cabe ao município apenas as lâmpadas. Aí, no caso, cabe também a fiação. A fiação. Isso. Então, você confirma isso aí para mim, para eu passar aqui para o pessoal e passar para o pessoal da prefeitura. Boa tarde, pergunta aí. Como faz para ter a fatura como baixa renda? Temos muitas pessoas nesta situação. E é sobre isso que falaremos agora. Muito importante. Esse é um assunto que a gente gosta muito de falar, que é um lado muito bom da empresa, né? Uhum. A tarifa social de baixa renda, ela é para toda a família que possui o NIS, número de inscrição social, uhum, que tem a renda per capita até meio salário mínimo. Isso quer dizer o quê? Que eu recebo um salário e mora eu e minha esposa. Ou eu e meu marido, né? Moro eu e meu marido e nós recebemos um salário, né? Eu recebo, nós dois, um só salário. Vivemos com um salário. Isso. Então, dividido por nós dois, meio salário para cada um. Certo. Então, eu estou apta a receber o cadastro baixa renda. Então, se você possui, né, Bolsa Família, possui o benefício de prestação continuada, BPC, que tem muitas pessoas aqui que estão aptas para receber. Então, se você possui, procure a agência, ligue na central de atendimento, informe o número do seu NIS para a gente ver se está atualizado, porque esse cadastro tem que ser atualizado de 2 em 2 anos. Isso é importante até para quem já é cadastrado, porque se você não atualizar o seu NIS de 2 em 2 anos, você pode perder o benefício do baixa renda. O benefício do baixa renda, ele dá desconto de até 65% no consumo da energia. Ele é dividido em três porcentagens. Certo. Até 30 kW, 65% de desconto. De 30 a 100 kW, 45%. E de 100 a 220, 10% de desconto. Então, ele é parcelado. Então, na sua fatura de energia, tu vai ter um desconto de mais ou menos R$40 a R$50, dependendo do que você consome. Então, é um desconto que hoje em dia vale muito a pena correr atrás, né? A situação que a gente vive. Então, se você recebe Bolsa Família, ou se você recebe um benefício de prestação continuada, é aposentado também, tem a renda baixa, também pode procurar a gente para fazer o cadastramento. Ou, Bia, mas eu não recebo nada. Nada. Você pode procurar assistência social, fazer o seu cadastro único
e ir lá conosco que a gente também faz o cadastro. E onde que ele pode se cadastrar? Para ele se informar melhor, tem o 0800? Isso, tem a central de atendimento, que ele pode estar ligando, funciona 24 horas Esse por aqui, dia. né? 0800? 091 0196 e também pode procurar a agência de atendimento. E também o CRAS, né, que eu estou vendo aqui, você já recebeu desconto na sua energia? Mantenha seu cadastro atualizado a cada 2 anos, junto ao CRAS e à Prefeitura, e fique atento para não perder o benefício. Então, a pessoa tem que, vamos dizer, atualizar seu cadastro, né? De 2 em 2 anos, não pode passar disso. E também para saber se você é aposentado e quer saber se você tem o NIS, aí você tem um número aqui para você ligar, né? Pode ir lá na assistência social, no CRAS, que eles vão estar informando vocês. E tem aí também, né? Tem 0800, anota aí, 0800 707 2003. Aí você se informa se você tem direito aí, se tem o NIS, né? Isso. Beatriz, ICMS, hein? Veio o Flávio aqui, ele disse que é muito complexa essa situação desse desconto, né? Isso. E aí depois que eu até trouxe aqui uma cópia de uma conta minha de energia, e aí eu estava vendo os tributos, né? Porque ele é cobrado no geral. E Isso. o questionamento que o advogado disse que estão fazendo é que essa cobrança do imposto deve ser só sobre a energia. Não é, por exemplo, em cima da iluminação pública, né? É só o consumo. A CELPA ela é somente agente arrecadador, tanto do ICMS, PIS, CONFINS, como da iluminação pública. Esse dinheiro não nos pertence. Então, a gente só cobra aquilo que foi feito por meio de ofício do Estado para nós. Então, essa é só uma cobrança que a gente repassa, na verdade. Isso não é... A gente só cobra, mas, na verdade, esse dinheiro não é nosso, é do governo do Estado. O ICMS é do governo do Estado. Isso. Desculpa. PIS e CONFINS é do governo federal. E aí o pessoal pega e fala assim, a CELPA está roubando a gente com esse imposto alto. E, na verdade, não pertence nada à CELPA, né? Não, esse dinheiro não pertence à CELPA. Tanto é que, se a gente for olhar para a nossa fatura de energia, em média de 33% a 35% é só imposto. Me explica uma coisa, como é que funciona essa questão de vocês, do fornecimento de energia? Vocês compram, como é que funciona para poder distribuir para a população? A compra de energia ela funciona como se fosse uma bolsa de valores, né? A gente lança a nossa oferta, no caso, e compra a energia que está disponível para nós. Aí que entra a questão que muitas pessoas questionam, né? Nós moramos no Pará, tem a hidrelétrica de Tucuruí, está lá cheia de água e a nossa energia é cara, né? Mas por quê? Porque, na verdade, a gente não compra energia da hidrelétrica de Tucuruí. A gente compra energia do Brasil. Então, essa energia pode vir lá do sul do país, como pode vir aqui da hidrelétrica de Tucuruí. Então, por isso que a energia... Não é porque está no estado que tem um privilégio de... Infelizmente, não. Porque, na verdade, a nossa energia, na verdade, nem nossa não é, né? É tudo privatizado, é tudo internacional. Então, infelizmente, não funciona assim. O setor elétrico a gente compra e a gente vende a distribuição de energia. E como o nosso estado é um estado muito extenso, isso custa um pouco mais caro para nós. O César, da Grace Barra, está dizendo o seguinte: Thelma, dê meus parabéns a essa moça. Ela é muito competente. Ela é muito competente e preparada, dando sempre respostas bem claras às suas perguntas. Obrigada. Falando em César, eu quero pedir aí para o Eduardo colocar uma foto aí de uma galerinha aí muito mais do que vencedora. Foi o resultado resultado da Grace Barra em Redenção na primeira etapa do Campeonato Estadual Jiu-Jitsu em Tocantins. Esse bonitão aí, que é o Carlos César, ganhou ouro. Palmas para ele. Na faixa preta sênior.
O Mac Filho, ouro infantil, faixa amarela, aquele garotinho lá. A Iana Patrícia ganhou ouro na adulto, faixa azul. Ei! Patrícia Batista, ela ganhou prata. Essa que está aí na frente, ó. Ganhou prata na adulto, faixa azul. E o Carlos César, aquele moço lá, ganhou bronze. Parabéns. Na faixa preta. Então, ele agradece todo mundo aí pela torcida e aos seus patrocinadores, né? Você que tem teu filho aí e quer inscrever, esse aí, ó, Projeto Social Jiu-Jitsu para Todos. Aulas gratuitas, gente, para crianças e jovens da escola pública. As vagas, as matrículas estão abertas e as vagas são limitadas. O local é na Grace Barra, né? E o telefone é esse aí, ó, 991717577. Ligue, se informe para colocar teu filho. Ao invés dessa molecada estar solta na rua aí caçando briga, vai lá. Porque aí vai aprender a lutar de verdade, respeitar as pessoas e não ficar batendo à toa nos outros aí, tá bom? Ai, deixa eu ver mais aqui, Beatriz, sendo muito elogiada. Iluminação pública. Nós falamos agorinha, né, que é competência do município, mas em que caso que é competência da... Eu entendo como iluminação pública que beneficia a população em geral. A iluminação das ruas, né, diferente da minha casa, das ruas. Quando é a atribuição da companhia? A iluminação pública em geral, a iluminação da praça, a iluminação das rodovias, a iluminação da sua rua, a iluminação da minha rua, tudo é responsabilidade da prefeitura. Tanto é que quando o cliente, ele às vezes nos procura, né, reclamando, porque ele paga a taxa de iluminação pública na fatura de energia, mas às vezes ele não tem iluminação na frente da sua casa. É orientado, procurar a Secretaria de Obras, você pode estar indo lá, vai ser muito bem recebido, protocolando seu documento direitinho, a solicitação, que aí eles vão trabalhar para fazer toda essa questão. Uhum. Assim, quando nós já tinha tratado, né, até fiquei de passar uma resposta mais concreta, a questão é, quando não tem rede de baixa tensão para a instalação da iluminação pública, numa situação que você me repassou da Avenida Brasil e da Avenida Araguaia, que já foi feita o pedido, né, junto à CELPA, já foi respondido que isso é de responsabilidade da prefeitura. Por que é responsabilidade da prefeitura a instalação desses postes de baixa tensão? Porque, na verdade, não há necessidade desses postes para a gente atender o cliente, só necessidade desse poste para atender a iluminação pública. Então, é responsabilidade da prefeitura. Mas vamos dizer que lá precisa de energia para um cliente da baixa tensão, que a gente chama cliente como eu, como você, que precisa da energia. Se houver necessidade de instalar postes de baixa tensão para atender esses clientes, aí sim é responsabilidade da CELPA. A CELPA vai lá, o cliente faz o pedido junto, o cliente individual faz o pedido junto à CELPA, de ligação da energia dele, e a gente vai providenciar a instalação desses postes para atender aquele cliente. Aí é nossa responsabilidade. Certo. Aqui, uma última aqui que eu vou ler, porque nós já estamos com o tempo estourado. Pergunta para ela, porque quando minha vizinha liga o fogão dela, os outros objetos elétricos dão contato na minha televisão. Eu já reclamei na CELP e eles não vêm verificar. Outra coisa, eu pago a energia do poste, mas não sei por quê, pois na minha rua só tem poste do lado esquerdo. E a minha casa fica do lado direito, é uma escuridão total. Já fiz reclamação e nada. Tá, essa questão da escuridão é junto à prefeitura. À Secretaria de Obras, isso. Quanto à questão de estar dando essa diferença na carga dela, durante o período que a vizinha dela liga o fogão, é porque a instalação lá não está conseguindo sustentar, que é orientado para a vizinha dela. A vizinha dela é bom estar indo lá na CELPA, está solicitando aumente carga, porque provavelmente esse equipamento ele está dando sobrecarga na rede de energia.
Isso prejudica não somente ela que está falando ainda, mas prejudica toda a vizinhança. Então, é muito importante todos os clientes, todos, de toda a cidade, é muito importante fazer a declaração da carga. Por quê? Quando a gente faz qualquer solicitação para o cliente, a gente solicita para o cliente para informar o que ele vai consumir naquele local, televisão, geladeira e etc. E muitas vezes a gente compra, né, um eletro a mais, né? Mas a gente vai melhorando de vida e vai comprando coisas melhores. Então, é muito importante a gente estar declarando isso junto à CELPA, porque a gente fornece energia conforme a tua declaração de carga. Então, se eu declaro que eu só preciso de energia para uma televisão e uma lâmpada, é isso que a CELPA vai te fornecer. Agora, não, eu preciso de energia para uma central de ar e para isso e para aquilo outro. Então, é essa energia que a CELPA vai lhe fornecer. Então, é muito importante estar atualizando esses dados. É aquele relatório, né? Quantas Isso. televisões tem, quantas Tudo. centrais e tudo. Beatriz, nós chegamos no final. Eu te agradeço muito. Você está de parabéns, é muito simpático, uma jovem muito focada no teu trabalho. Parabéns mesmo. Esteja à disposição aqui do meu programa para a CELPA para esclarecer tudo. Se tiver comunicado, pode me passar, porque eu estou aqui para isso, é para comunicar as pessoas sobre tudo. Tá, ok. Eu queria aproveitar, agradecer pela oportunidade que você nos deu aqui de estar trazendo esclarecimento para a população. E também nós queríamos abrir a oportunidade, se você quer receber uma ação social da CELPA, de cadastro baixa renda lá na sua casa, na sua vizinhança, uma palestra sobre economia de energia, qualquer coisa, entre em contato conosco, vai lá na CELPA, me procure um dos nossos atendentes, que nós vamos ter o maior prazer de esclarecer dúvidas de lá na sua comunidade para estar fazendo esse serviço. Tá bom? Muito obrigada. Valeu. Tchau, Redenção.